então, me apresentando, sou a Maqueles Medeiros, trabalho com qualidade de vida. Na verdade, sou fisioterapeuta, osteopata, e de uns tempos para cá eu tenho associado muito as questões energéticas, né? Ferramentas quânticas, facilitadora de barra de Axis, de facelift energético, que é um processo corporal do Axis, reikiana. Enfim, isso é um pouquinho da minha caminhada. Cris te apresenta também. Tem gente de Roma nos acompanhando hoje. Ai, que show, que honra! Estamos expandindo. Brasil e para Mara, que entraram as duas, agora me chamaram ali, deram um oizinho. Então, boa tarde, eu sou a Cris Forneck, eu sou facilitadora de barras, trabalho com outras ferramentas quânticas também, como a Tamiana e o Presente, trabalho com processos corporais, com facelift, e a gente está num processo, numa caminhada, eu e a Mac juntas, de não vamos mais ficar paradas, né, Mac? Vamos dar o primeiro passo e vamos esperar o universo botar o chão embaixo. É isso aí. Rumo ao topo, né? Isso. Então, a gente convidou vocês hoje porque a gente queria fazer um bate-papo. Semana passada a gente comentou algumas coisas a respeito que as pessoas têm estado nessa quarentena recebendo muita informação, na verdade, né? Vamos botar no nível quântico. As pessoas têm muitas ideias, estão acessando muitas coisas novas, estão acessando muitas possibilidades, mas ficam por aí, não dão o primeiro passo. Não vão atrás do movimento. E um dos motivos que a gente percebe que as pessoas não vão atrás do movimento, pelo menos na minha percepção, é porque as pessoas ficam olhando para o errado de si. As pessoas ficam olhando não pelo que elas podem oferecer, ou pelo que o que de grandioso elas têm para ser contribuição para os outros, mas elas ficam preocupadas com o que não está perfeito, o que não está exatamente como deveria ser. E se nada tivesse errado? E se nada da gente fosse um problema? E se tudo que a gente olhou a vida inteira como uma limitação, como um defeito, na verdade fosse a nossa potência mascarada, bem camufladinha ali, e a gente fica olhando e achando que está errado, fica olhando e achando que não é exatamente o que deveria ser, fica se encolhendo, dobrando perna, dobrando braço, se encolhendo para caber dentro das caixinhas da realidade, né? Dessa realidade, né? Traz, e a gente não acessa o que a gente realmente pode, a gente não tem a coragem ou não tem a iniciativa de dar o primeiro passo, e o universo vai colocar o chão, como a gente colocou semana passada, porque a gente fica num espaço de e se não der certo, ou pior, não, mas isso é um defeito meu. De auto-julgamento, né? Acho que tu também, né, Mac? Acho que tu também, né, Mac? Já passou por isso, né? Sim, e a gente, quanto mais se desenvolve, mais a gente percebe, né, que a gente se julga demais, que é o que a gente considera auto-julgamento. E ao se auto-julgar, a gente compra julgamentos dos outros, né? E às vezes a gente se dá conta que em algum momento estava tudo muito legal e poderia ter dado start, começado alguma coisa, mas na época a gente tinha um ponto de vista que estava faltando alguma coisa para dar aquele start. E aí a gente deixa passar. Perfeito. E aí a gente deixa passar a situação e não faz, né? E depois meio que se arrepende. E uma coisa que tu falou, né? Tu falou assim que de repente aquilo que a gente considera um defeito é a nossa maior potência. Existe isso e eu enxergo uma outra possibilidade também, Cris, que eu notei relacionada a mim. Que às vezes não é nem isso, né? A gente não quer olhar para aquela sombra, que ela existe, né? A gente está numa realidade onde que a gente está evoluindo o tempo inteiro, em que a gente busca conhecimento, busca melhorar, né? Se aprimorar. E aí, muitas vezes, a gente tenta meio que tapar a sombra, para não olhar para aquilo. Quando, na verdade, às vezes, o olhar para a sombra, aquela caminhada que a gente vai fazer em olhar para a sombra e reconhecer aquilo, em honrar o defeito e aceitar, essa caminhada também vai fazer a gente se fortalecer nas nossas potências, que são nossas qualidades, né, Cris? Sim. Sim. Eu posso trazer um exemplo meu, assim, que aqui na quarentena foi bem gigante que aconteceu comigo. Foi a vida inteira
eu ouvi, né, vamos dizer assim, vou lá quando eu era criancinha, pequenininha, eu ouvia do meu pai e da minha mãe assim, ó, menos bagunça, menos espaço, não faz tanto barulho. Hoje, em um atendimento, o título de um livro me chamou a atenção, Coragem de Ser Imperfeito, a Bia falou. Exatamente, Bia. Então, assim, ó, eu ouvi assim, não faça tanta bagunça, não faça tanto barulho, né? Menos, Cris, menos. Isso era comum ouvir. Outra frase que eu ouvia muito é: ai, tu me racha, cara, de vergonha, porque tu tá sempre te metendo nos assuntos dos adultos, tu tá sempre querendo dar palpite no que as pessoas estão falando. Ou, quando eu fui adolescente, daí eu ouvia assim: ai, mas tu é muito metida, tudo que é assunto tu sabe, tu quer te meter, tu quer falar, tu quer dar palpite. E eu muitas vezes olhei isso como uma coisa ruim. Muitas vezes, porque, né, essa realidade me mostrava que eu tinha que ser menos do que eu sou, que eu tinha que baixar a minha amplitude, vamos botar assim, né? A tua intensidade, né? A minha intensidade. E hoje, nessa quarentena, eu comecei a perceber de algumas coisas, eu comecei a olhar para isso. Qual é o meu maior defeito? O que eu tinha como maior defeito? O que era a coisa que eu estava sempre me cuidando para me encaixar, para estar presente, para que eu não causasse desconforto em outras pessoas com a minha presença. E eu comecei a olhar para isso. Fazer um link com o que tu disse, né? Que, na verdade, muitas vezes, essa questão de se encaixar, né? É porque a gente quer estar pertencendo ao grupo, né? Exatamente. A gente está na sociedade, a gente quer pertencer àquele grupo. Então, o que a gente faz? A gente se diminui, né? Se molda para estar dentro das caixinhas, né? Para estar dentro da Matrix. Só que, na verdade, o que a gente percebe é que se a gente for a gente mesmo, é muito mais fácil de ser aceita, e muitas vezes a gente vai pertencer ao grupo que são dos parecidos com a gente, né, Cris? Exatamente, porque na verdade tu vai vibrar numa outra frequência, ok. Então, deixa eu só fazer um parênteses do que eu estava terminando e aí eu vou engaixar nesse agada legal. O que eu percebi? Que eu adoro atender, mas que o que me nutre, o que me dá tesão de fazer é me comunicar com as pessoas. Então, hoje eu percebo que eu sou muito mais potência quando eu dou uma classe, quando eu empodero as pessoas, quando eu divido o meu conhecimento, o que eu fui buscar de conhecimento para trazer para essa realidade, do que quando eu não faço isso. Quando eu me encaixo, quando eu tento ser menos, quando eu tento diminuir a minha intensidade. Eu sou caótica, sim, ok. Eu crio tudo bagunçado, morre de ontem. Meu marido estava falando comigo aí em casa, ele reclamando que eu tinha deixado o notebook carregando na sala, porque tinha uma aula de manhã, eu já queria deixar pronto, para poder levantar 5 minutos mais tarde, poder, sabe? Agora eu vou fazer uma brincadeira. É que, nossa, eles tão criativos, a gente é muito expansivo, né? Então a gente vai bagunçando tudo. Ocupa espaço demais. Como pode melhorar? E aí ele brigou comigo e disse assim, mas tu é caótico. Eu digo, amor, mas é que se tu mexer no meu caos, aí eu não sei mais onde é que estão as coisas. Deixa a minha bagunça que eu me acho. E isso era uma coisa que eu me culpava antes, assim, ó. Gente, eu não sou uma boa dona de casa. Eu não sou organizadinha. Não queria ser uma dona de casa. A Bibi entrando, dando um oi ali pelo Menina Flor. Oi, Bibi. Tudo bom? Então, assim, eu não sou organizadinha, eu não sou aquela mãezinha toda certinha, comportadinha, né? E a gente acaba se cobrando isso. E quando, na verdade, enquanto eu estava nesse espaço de tentar me encaixar nessa realidade, eu estava vibrando numa outra frequência, eu estava atraindo outro tipo de pessoas para perto de mim, outro tipo de pessoas que não são pessoas que são contribuição para mim. Então, para ter que pertencer a esse espaço, a essa realidade, eu me diminuía a minha frequência, diminuía a minha amplitude, né, a minha expansão, para pertencer a um grupo que não me nutria. Que não era o teu grupo, né? Que não era a tua tribo. Não era o meu grupo. E aí, quando tu assume isso, ok, tá bom, tá tudo certo, não tem defeito. Eu sou essa pessoa, não é que tu não possa mudar, tu pode mudar quando tu quiser, a hora que tu quiser. A cada 10 segundos, né? Cada 10 segundos. Mas se isso faz parte da minha essência, por que eu vou ficar brigando com isso, tentando achar o que está errado em mim, ao invés de potencializar isso
uma maneira criativa que eu possa ser contribuição para outras pessoas. E aí, puxando esse gancho, assim, para ser um pouco. Porque a gente tá falando de uma coisa que para nós tá sendo bem atual, né, Cris? Eu acho que é essa questão de olhar para suas sombras, olhar para os seus defeitos, ou nossas potências camufladas através de defeitos. E, ó, a Bibi dizendo que já foi assim também. E o que eu acho interessante, que para mim, como é que eu comecei a olhar para isso? Eu, Maqueles, qual foi a ferramenta que eu usei? A pergunta. Eu fui para aquela questão assim, ó. Primeiro, testar de olhar o belo em mim. Buscar o belo em mim, né? Quando tinha algum julgamento, algum ponto de vista que me desagradava, ou que eu comprava dos outros, eu buscava olhar para o que estava bom, que eu considerava bom no meu ponto de vista. Aí depois eu comecei a olhar para as minhas sombras e vim com a pergunta, né? Qual presente que eu tenho aí para mim? Qual a potência que eu tenho escondida aí? Qual a grandiosidade disso? Porque sempre vai ter, né, Cris? E outra frase que é legal de usar quando a gente está nesse espaço ainda de estar tentando se encaixar encaixinhas, isso aqui é desconforto. As pessoas me dão um feedback de que isso que é meu, essa maneira que eu ajo, é um desconforto para eles. Vamos olhar para isso, bota uma lupa em cima disso. O que é o desconforto? O desconforto é porque eu acessei um espaço que as pessoas não acessaram ainda. O desconforto é porque eu estou trazendo consciências que essas pessoas não conseguiram acessar ainda. Ou o desconforto é a minha pessoa. Percebe? E aí não olhar o errado de si. Não olhar, como é que eu posso fazer? Então eu vou fazer diferente, então, já que as pessoas não estão achando legal o jeito que eu estou agindo, o jeito que eu estou me sentindo, o jeito que eu estou me mostrando, então eu vou me encaixar, né? Porque afinal de contas, senão meu marido não vai gostar de mim, senão minha mãe não vai me aceitar, senão meu... Gente, não existe isso. Ou a gente assume a potência que a gente é, e por isso que um dos temas da live era e se o seu maior defeito for, na verdade, a sua potência escondida? Olha para isso. Quando a gente causa um desconforto, seja em que situação, porque eu falo muito alto, porque eu falo a verdade, porque tu é muito agressiva. Ok, eu sou agressiva. Em que momento eu sou agressiva? Tu é agressiva quando tu impõe as tuas ideias, né? Digamos assim. Então eu ponho minhas ideias. É porque eu estou sendo persuasiva ou é porque eu estou sendo descortês com o outro? Isso sim é de se olhar, mas ok, eu não estou sendo descortês com o outro, então isso não é um defeito. Se eu não estou prejudicando o outro, não é um defeito. E eu acho que é uma potência adormecida. E eu acho que é importante a gente observar da seguinte forma também, né? De repente, para alguma situação, aquilo pareça um defeito. Mas tu pode olhar, primeiro, de novo, aí eu vou me tornar muito repetitiva com a questão de ser gentil consigo mesma, de estar em estado de presença, né? Olha para aquilo. Não é repetitivo, é o que faz parte do processo todo. A gente tem que olhar pra gente, tem que abrir mão do auto-julgamento, tem que ser gentil com a gente. Senão a gente não chega a lugar nenhum. Porque enquanto eu estiver te julgando, tu não vai chegar a lugar nenhum. E a Bibi falou ali que no momento que ela começou a se aceitar, ela foi muito mais feliz e mais liberdade. Eu acho que é aquela questão, né? Liberdade é saber, é poder escolher, né? É conseguir enxergar que tu tem escolha. Eu acho que isso aí é uma das maiores liberdades. Mas voltando ao que eu tava falando, e aí agora eu vou falar de mim, né? Tu falou dessa questão de tu ser muito expansiva, e eu tinha isso muito de pequena. Mas eu quero só trazer, assim, que a gente não tá falando, que muitas vezes quem fez... É muito comum da nossa família, né? Dos pais. E eu acho que, assim, ó, muitas vezes eles... É bom a gente deixar claro que eles não fazem isso com uma intenção ruim. Não, pelo contrário. Eles querem que a gente se encaixe num mundo para que a gente não sofra. Para que a gente não sofra. Ou aquela história assim... Essa realidade, se tu não tiver encaixado e tu não tiver muito seguro de si, muito com a tua autoestima um dia, tu vai sofrer, tu vai ser discriminado, tu vai te sentir desconfortável, porque os outros não te aceitam como tu é. Olha a Gabi botando ali que ela era tida como agressiva e raivosa. A gente conhece a Gabi, o que ela tem de agressiva e Nada, raivosa? né? Um doce de criatura. E agora a Madi colocou ali que ela ainda está buscando o belo dentro dela. E aí existe um monte de exercício para isso, né? Primeiro é tentar buscar dentro de si o que tu considera uma qualidade, um ponto forte teu.
Esse é o primeiro caminho, e começar a agradecer isso, que aos poucos o belo vai aparecendo, né? É legal também olhar, e olha o que tu não acha bom, olha o que tu acha que não é contribuição. Olha aquilo que tu acha que as pessoas estão te dizendo ou te dando feedback que não é o correto, e aí, que não é o certo. E aí começa a olhar isso como o que eu posso criar com isso? eu acho que sobrecriar com eu isso. acho que em primeiro lugar a gente pode usar muito a frequência da gratidão, né? Que já vai abrir. Então assim, ó, tá, é que nem aquilo que a gente comenta que em muitos relaxamentos até eu utilizo muito a questão de agradecer o corpo pela tensão muscular que tá aparecendo naquele ponto, por exemplo, né? Que isso não é uma coisa que a gente considera agradável. Mas enfim. Mas é uma consciência. Mas é uma consciência, que uma intensidade, né? E aí o que eu digo, né? Que a gente pode usar. Tá, tal coisa tu não tá gostando, né? Tu acha que é um defeito, tu recebe muito crítica naquilo. Agradece primeiro. Ok, gratidão por isso aparecer. E o que de grandioso tem atrás disso? Fica na pergunta. Que consciência se requer aqui? Que consciência se requer aqui? Que presentes estão disponíveis aqui nessa situação? Abre a pergunta e deixa a pergunta aberta. Não responde, não é para responder, é para o universo trazer as respostas. Isso. E a Bia dizendo ali que ela, como mãe... Antes a Mara tinha dito que às vezes é porque os pais estão exaustos que eles pedem para as crianças para fazer menos barulho. Sim, a gente entende. Não é julgamento dos pais. Eu sou mãe também, eu fiz Não, isso a gente só quer dizer que é com uma amorosidade do ponto de vista deles, dos pontos de vista fixos que eles têm, eles acham que esse é o melhor caminho. Foi isso que a gente quis trazer aqui, né? Para não só pra gente ver que não é de pai e mãe. Não é como crítica. No sentido de que, ok, provavelmente olhando hoje para trás, eu como mãe, talvez eu tivesse feito a mesma coisa comigo, porque eu era uma bagunceira, eu saía derrubando tudo, eu era estabanada. Sabe, elefante em loja de cristais? Era mais ou menos assim. Onde eu passava tinha um copo que caía, tinha alguma coisa que molhava, eu ia escovar os dentes e virava a pia, virava laguinho, sabe? Então eu sempre fui estabanada desse jeito. Então é nesse sentido, para um pai e para uma mãe que estão trabalhando o dia inteiro, que estão cansados. E aí eles olham um filho que não está se encaixando dentro da realidade, dentro dos padrões que aquela realidade exige, que é uma criança tem que ser comportada, ela não pode se meter em assunto de adulto, ela tem que ficar quietinha, ela tem que, né? Isso é o que a realidade pede, uma criança comportar. Uma criança que não faz birra, uma criança que aceita as regras que colocam sem questionar. Isso é o que a realidade pede. Mas e é tudo... Isso tudo com o intuito de cuidado, né? Isso. Que eles faziam. Uma criança fora disso, o que eles enxergam? Essa criança vai sofrer. E acho que ela assim, não vai se encaixar nos padrões quando for adulta. Então ela vai ter dificuldades depois. Vamos nós, como pais, colocar ela dentro das caixinhas para que ela caiba nessa realidade e ela não sofra depois. Esse é o espaço que o pai e a mãe fazem no sentido de amor e de carinho. E eu acho que assim, ó, a gente ainda... Eu acho que aqui a gente ainda... Eu não sou estabanada, a Bia disse. Eu também. E eu acho que aqui a gente ainda tá num grande grupo, que o pessoal que tá nos acompanhando muito é mulher. E eu acho que nesse ponto a mulher ainda é muito mais cobrada em questão de comportamento, né? Porque eu lembro assim... eu venho de uma cidade do interior, sou de Caxias do Sul. E lá tem algumas crenças, assim, né, bem específicas. Então, eu sempre fui muito assim, de sair rindo, né, e conversar com todo mundo. E aí, assim, nem tanto da minha mãe isso, mas das minhas tias e às vezes da minha avó, tipo, ai, olha só, não fica conversando com estranho, não precisa rir desse jeito, né? Pra que mostrar tantos dentes? Te comporta. Pra que mostrar tantos dentes? Te comporta. Te comporta. Eu ouvia muito isso, te comporta. Como se sorrir, como se ser espontânea fosse feio. Mas é que, na verdade, vinha isso de uma criação, né? Tem toda uma egrégora que carrega isso, né? Sim, essas questões. E não é com sentido, como a gente disse, não é com sentido de que nós vamos sufocar a criança. Não, é com sentido de que essa criança não está se encaixando dentro dos padrões que são aceitos, que são esperados nessa sociedade. Então, vamos fazer ela se encaixar, que esse é o nosso papel como pais, para que ela não sofra no futuro. Ok, tudo certo. Gratidão, pai e mãe, por tudo que vocês me mostraram de lá para cá.
Não, eu não escolho mais esse caminho. Eu escolho me empoderar do que eu sou. Estabanada, bagunceira, expansiva, comunicativa, e tá tudo certo. Tá, e agora eu acho que a gente pode linkar com uma outra coisa que tu falou, que eu vou trazer aqui, quando tu disse assim, ó, que às vezes, por que que incomoda no outro, né? Teve uma coisa só que tu não comentou e que agora eu vou comentar. Que às vezes a pessoa também tem aquela mesma intensidade dentro de si. Porque só vai incomodar no outro sempre incomoda aquilo que a gente reconhece. Se a gente não reconhecer, não vai incomodar, vai passar batido. Se incomoda no outro, é porque a gente tem dentro da gente. E aí pode incomodar também pelaquela questão que a Cris falou, porque a pessoa não consegue lidar com isso. Ou porque a pessoa tem até medo de extravasar demais isso. Então, gente... Ou porque ela foi... Ou, tipo assim, ó, uma mãe que foi lá... Eu tô falando da minha mãe, ou da minha avó, né? Nós estamos falando de 1900, né? Começo do século XIX, século XX. Então, uma mãe que já recebeu esse tipo de informação. Não te assanha. Eu lembrei da palavra. Não te assanha. Não fica te assanhando para todo mundo. Olha, não te assanha. Era sorrir, era brincar, era rir demais. Então, não te assanha. Já tinha uma conotação pejorativa em cima de... Mas não era no sentido de piorar o que eu era. Era estar te expondo a riscos desnecessários. Né? Na cabeça de quem diz isso não te assanha, tu tá te expondo a riscos desnecessários. Porque muito provavelmente lá, quando ela foi criada, esse era um padrão que era exigido. A menina tinha que se comportar, tinha que sentar, senta direitinho, bota a sainha, fecha a perninha, não aparece a calcinha, que não era assim? Não fica dando gargalhada. Pra que mostrar tantos dentes? Não sou dentista. Então essas frases a gente já ouviu milhares de pessoas falando. Milhares de mães e pais reproduziram isso nos filhos, principalmente nas filhas, né? Mais forte isso nas filhas, a gente percebe isso. É que eu acho assim, né? A gente tá trazendo essa questão porque como nós, como mulheres, ouvimos esse tipo de coisa que nos toliu. Mas com certeza o homem deve ter ouvido muitas coisas em outros sentidos que acabaram também... Que eles têm as coisas que eles... Já veio uma aqui, homem não chora. Exatamente. Homem não chora, homem não brinca de boneca. Homem tem que... Homem tem que bater. Não volta pra casa chorando. Se volta pra casa chorando, vai apanhar de novo. Isso. Então, e aí tu sabe assim o quanto às vezes um homem é um pouco mais sensível e que esse olhar é maravilhoso na sociedade onde a gente tá agora, porque agora a gente tá buscando um equilíbrio de cada um respeitar suas diferenças. E às vezes ele se tolhe. Por quê? Porque ele acha que isso é um defeito, né? Ele esconde isso. E daí olha o quanto... É uma fraqueza. E aí olha o quanto prejudica um relacionamento, às vezes. Porque uma coisa que seria uma baita, que é uma potência, que é uma qualidade, ele vê como um defeito porque foi uma informação que ele teve. Então a gente traz muito pro feminino, mas o masculino tem a mesma situação, né? A Bibi... Quando a gente fala lembra que a gente fala que a única maneira de entrar em crescimento, de conseguir acessar sua potência é estar em vulnerabilidade, né? Então agora me veio um homem que aprendeu que chorar é fraqueza, que mostrar a vulnerabilidade é fraqueza. Como ele vai conseguir acessar esse espaço de reconhecimento de potência se para isso ele precisa baixar barreiras e ser vulnerável? E isso é uma fraqueza, pelo que ele aprendeu. Aí ele tem que viver numa caixa e às vezes tem dificuldade de relacionamento com esposa, tem dificuldade de relacionamento com os filhos, né? Passa uma vida num sofrimento só porque ele não pode reconhecer uma potência que ele tem, né? É muito louco isso. E aí a Bibi ali tá dizendo que é difícil lidar com isso, né? E eu acho que é difícil, só que hoje em dia a gente tá conquistando um espaço para poder lidar com isso e olhar para as nossas sombras, né? E eu acho que a primeira coisa é isso. Se alguma coisa incomoda muito no outro, pergunta qual é a verdade que tem por trás daquilo ali. E quando tu acha que alguma coisa é um defeito muito grande teu, fica. Qual é o presente que tem aqui pra mim? Porque a gente vai enxergar. Eu vejo isso comigo. E tem alguma potência escondida ali atrás. E às vezes... sempre tem uma potência. Sempre tem um presente em tudo, né? Sempre tem algo de belo em tudo. Então, assim, né? Eu vou falar de mim agora.
Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente controladora. Ok? Só tu? Só tu? E aí, pra mim, sempre foi uma coisa assim, ó. Ser muito controladora me prejudicou da forma que eu usava isso. Porque era mais fácil eu não reconhecer que eu era. Ah, não, não sou. Botar lá debaixo do tapete essa sujeirinha e continuar usando esse controle todo em situações que só me prejudicavam. Que no caso eu usava muito em relacionamento pessoal isso. Aí o dia que eu consegui olhar pra isso, reconhecer, ok, eu sou controladora. Tá, e o que eu vou fazer com isso agora? Gratidão, então, que eu enxerguei que eu sou controladora. O que isso me sinaliza? Pô, por que será que eu, há 17 anos, trabalhei em fisioterapia geriátrica, conseguindo pegar pacientes, por exemplo, com Alzheimer, que perde a memória, que foge muito do momento presente, e eu consegui manter eles fazendo exercício e tendo uma evolução? Porque eu conseguia manter a situação sob controle. Então, Exatamente. e eu só fui enxergar isso agora. Gente, eu fui enxergar isso nesse mês agora que passou. E aí, mesma coisa. Poxa, por eu ser controladora, por que não usar esse controle, né? Ok, eu sou controladora. Como é que isso pode servir também no momento que eu vou facilitar uma classe? Eu posso tá com tudo ali, ó. Eu enxergar isso. E ver o que eu tenho que fazer, como passar os protocolos que tem que ser passados. Ok, para isso meu controle serve e serve muito bem. Então, gente, é isso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tive uma classe, recente agora, né? Uma classe de barras, em que uma das pessoas na classe era uma pessoa bastante espiritualizada, trabalhava em centro espírita já há algum tempo, tal. Então ele tinha toda uma pessoa que tinha toda uma caminhada, né? Dentro de talvez muito mais experiência do que eu até nessa área. E dentro da classe, num determinado momento, a pessoa começou a fazer facilitação de entidades. Ela? Na classe de barras. E ela já tinha fundamento? Okay. Não. E eu, o que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Sim, como eu mudo isso? Ok, Cris, cadê a Cris controladora agora? E baixou uma entidade ali controladora mesmo. E eu, gratidão pela tua contribuição, gratidão pelo teu espaço de vulnerabilidade, de estar se dispondo a ajudar uma outra pessoa, mas nesse momento, nessa classe, eu sou a pessoa que vou dar as diretrizes. Então, esse não é o momento. Se for necessário fazer alguma facilitação de entidades, eu tenho as ferramentas e eu faço. Eu vou te pedir a gentileza de deixar o espaço para mim. E a pessoa até não se sentiu assim, não, muito confortável na hora, claro, né? Ouviu um não, mas ficou numa boa depois. E foi uma coisa inusitada, assim, olha, eu já dei umas 20 classes de barras, talvez mais. Nunca tinha acontecido de um aluno tentar tomar a frente da classe, entendeu? Se eu não fosse controladora, talvez eu tivesse me encolhido ali, porque é uma pessoa que é uma potência. Eu não tô desmerecendo a potência da pessoa. Só que eu preciso, como tu diz, a gente precisa passar todo um protocolo de informações que tem que ser passadas na classe, que pode ser passada de um jeito ou de outro, mas elas têm que ser passadas. E na verdade tem regras, né, Cris, que a gente queira ou não, a gente tem que seguir para manter aquilo uniformizado. E aí não é bem assim, né? Imagina, se a Cris não fosse a controladora que sempre foi, talvez eu tivesse me perdido numa situação dessas, entende? E foi como pode melhorar, hein? Isso assim, como pode melhorar, né? Porque isso é uma grandiosidade, para reconhecer que ter a capacidade de controlar uma situação pode ser muito benéfico num determinado momento. E eu queria dar um exemplo agora. Quando a gente fala de olhar porque a gente não gosta, olhar para os nossos defeitos, não quer dizer dos nossos defeitos físicos. Uma pessoa que é muito racional, por exemplo, uma pessoa que é muito centrada em processos, tem que 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, e se a gente mostrar que 2 mais 2 é igual a 5, a pessoa diz que não. E se essa pessoa reconhecer que essa incapacidade de olhar o invisível, na verdade é uma puta potência que ela está negando porque ela está no racional, porque ela não quer olhar o invisível, que ela é potente, percebe que isso também pode ser um defeito, a pessoa tem um defeito, ela acha que ela não consegue dar conta de uma determinada coisa, então ela nega aquilo. Olha para isso. Sempre que a gente tem uma situação dessas, olha para isso.
possivelmente tem uma potência adormecida ou camuflada ali embaixo. Sim. E uma outra coisa que eu acho que é bem, bem plausível assim nessa situação. Quando a gente vai romper esse espaço, de chegar no outro ponto, é como se fosse um salto quântico, né? Então, tu reconheceu o que antes era para ti um defeito como uma potência. Antes desse reconhecimento, tem uma força contrária, sempre. Então, é uma das leis, né? É uma das leis naturais. Quando tu tá quase rompendo um padrão, um determinado padrão, tudo vai dar o contrário. Tudo que puder dar o contrário para te provar que aquele ponto de vista lá atrás de que aquilo era um defeito estava certo, vai acontecer. Se tu te mantiver, se tu conseguir perceber que aquilo ali não, está dando tudo errado, está dando tudo ao contrário do que eu tinha planejado, então é porque não é para ser mesmo. Pronto, tu desistiu. Aí a importância de estar no presente, né? De estar na presença. Então, quando tu percebe que tem um movimento, uma força contrária, olha para isso. Olha para isso que tem alguma coisa ali para ti. E é porque tu tá quase rompendo. Quando a força contrária é muito forte, é porque tu tá quase rompendo. Então, não desiste. Não te abandona. O Gary diz isso. Nunca desista, nunca se abandone, nunca se traia, né? Então, não desiste, mesmo que pareça difícil. Não desiste mesmo que tudo esteja dizendo o contrário. Não desiste. Olha para aquilo e continua. Se é uma coisa que tu reconheceu como tua potência, ainda que pareça que não vai dar certo, não desiste. Porque é mais um pouquinho de força e tu dá o salto. É aquela história, né? Aconteça o que acontecer, continue respirando. Porque para isso que a gente está falando, tem que estar num estado de comunhão consigo, com o corpo, e estar em estado de presença, né? E usem as perguntas, que eu acho que é a forma mais fácil das coisas começarem a acontecer, né? Desde a primeira live, eu e a Cris, a gente bate nessa tecla. Tem perguntas bem básicas que tu pode fazer. Eu acho que nessa, assim, de comecem a olhar para os defeitos, que vocês acham que é um defeito, é só um ponto de vista. E aí, vai para a pergunta. Se tu acha que se aquilo é um defeito, para e pensa. Primeiro agradece, gratidão porque isso apareceu. O que tem aqui para mim? Porque sempre tem algo, gente. É só começar a fazer, nem que façam só para contrariar o que a gente está dizendo para depois nos contestar, mas façam para vocês verem o que acontece. Assim, experimenta. Não deu certo, vem aqui contar pra gente que não deu certo. Isso. Mas eu acho muito pouco provável que alguém venha contar que não deu certo. Conta que a gente facilita, né, Cris? Então a gente tá falando de experiências nossas, de coisas que a gente tem visto com outras pessoas, com outras potências que tá acontecendo. E esse é um momento, como a gente falou, que o mundo tá mudando. O mundo antigo não existe mais. Ele morreu, foi enterrado, já foi velado, já tá lá, não existe mais. Há 3 meses, parece que faz muito mais, né? Mas há 3 meses o nosso mundo antigo deixou de existir. Então, o que tem de bom no mundo novo? Uma das coisas que tem de grandiosa, para mim, que eu percebo, é a capacidade que as pessoas estão tendo de acessar o campo quântico, de acessar o campo das ideias. Então, mas como a gente falou da outra live, uma ideia que está disponível, para mim, está disponível para todo mundo que tem a capacidade de acessar. Então, quando a gente fica olhando o errado da gente, se preocupando com o que a gente acha que é defeito, o que a gente acha que não é capaz, o que a gente acha que não é o ideal, que não tá, ou a gente tem uma ideia, mas ela não está perfeita ainda, e aí a gente não dá o primeiro passo. Alguém dá. Né? Alguém dá. E aí tu vai olhar e vai dizer assim, mas eu tive essa ideia, agora estão fazendo igual que eu tive essa ideia. Eu tenho uma live que eu assisti, não me lembro nem de quem foi a live, que a pessoa disse assim, gente, há 20 anos atrás eu pensei, quando eu comecei a dirigir, por que os carros não têm para-brisa limpador de para-brisa no vidro traseiro? Tipo, uns 6 meses depois começou a ser produzido carro com limpador de para-brisa traseiro. Então alguém também acessou aquela ideia, alguém também teve essa percepção, está disponível, né? Quando surgiu o avião, várias pessoas tiveram essa mesma ideia ao longo por volta do mundo. Quando surgiu a primeira vacina, várias pessoas estavam pesquisando sobre isso. Então, quando isso está disponível no campo quântico,
está disponível para todo mundo. A gente tem que estar aberto para receber. E, ok, recebi. O que eu vou fazer com isso? Ai, não vou botar minha cara, não vou mostrar, não vou falar, não, se eu tiver que falar, eu vou ter que me expor. Não, então eu vou ficar quietinho. Alguém vai fazer. E aí tu vai deixar de fazer. Ou, ai, não, mas eu sou muito escabanada, como é que eu vou ficar falando para as pessoas? Ou, no meu caso, né? Não, mas a minha mãe sempre me disse que eu tinha que falar menos. A minha mãe sempre me disse que eu tinha que ficar mais quietinha. Aí a gente vai se limitando, né? Que eu não tinha que me assanhar tanto, não tinha que ficar tão assanhada pros outros, sabe? Que o assanhada era dar risada de qualquer coisa, né? E conversar com todo mundo. Era ser espontânea, na verdade, né? Era ser a tua potência. Se eu entrar nesse espaço, o que eu estou deixando de contribuir para essa nova realidade, por eu não estar, porque eu estou olhando para o que está errado em mim, ou uma pessoa que e o errado que nunca trabalhou e tu, Mac, assim, tu trabalhava com a parte física, né, terapeuta. Tu não olhar tu ouviu isso, não ouviu? Como assim tu vai estar largando a tua faculdade? E não faz muito tempo que eu escutei isso. Só que aí, sorte que eu já tava num trabalho muito intenso, porque não é de hoje que eu trabalho que eu estudo física quântica, que eu sou reikiana, trabalho com bioenergética. E aquilo, quando chegou pra mim, eu já identifiquei. Ok, é um julgamento. Já tava no mundo do Axis, né? Porque foi exatamente isso que eu escutei. Como assim? Tu é fisioterapeuta há 17 anos? Olha o tempo que tu levou pra conquistar esse status. Como é que agora tu vai trabalhar com essas energias aí? Que é uma coisa que não é palpável. Não é palpável, que as pessoas não acreditam. Que ninguém acredita. Se é real ou não. Tu vai querer cobrar por isso. E aí na época eu já tava preparada pra escutar isso. Pra mim foi muito tranquilo. Eu só pensei assim, ó. Ok, recebe esses julgamentos, baixa barreiras. E essas mesmas pessoas que me falaram isso em dezembro, em fevereiro estavam procurando pessoas, né? Pra receber atendimento. Repetindo atendimento na mesma semana, né, Cris? Como pode melhorar? Como pode melhorar? A Gabi botou que ela também ouviu isso, que ia largar a faculdade para ser terapeuta. Então imagina, Gabi, se tu tivesse ouvido isso, né? E levado, né? Pois é, tem razão, não, pai, estudei tanto, eu não vou me arriscar, né? Eu não vou fazer. Tu ia estar deixando de ser verdadeira contigo mesma, ia estar deixando de acessar a tua potência, ia deixar de ser contribuição para outras pessoas, para criar essa nova realidade que está aí se mostrando pra gente que precisa ser criada, porque tu ia estar entrando no errado de ti. Não, realmente não, eu sou uma pessoa que eu tenho uma faculdade, eu estudei. Gente, para tudo. Só para vocês terem uma ideia, existe um estudo que as profissões do futuro, de daqui 10 anos, nem existem ainda. Então, e existe um outro... É importante ter uma faculdade, é importante ter um curso superior? Ok, concordo. Mas no novo mundo, nessa nova realidade, com certeza isso não é uma prerrogativa para quem Não, precisa. E uma coisa bem importante, que para variar, eu sou muito sem forma e estrutura, então eu não lembro da onde eu tirei essa informação, tá? Acredito que tenha sido até de um site de arquétipos, que o cara faz, não vou saber nem dizer o nome da pessoa, mas enfim, ele pegou dados científicos de alguma universidade bem conceituada, e dos 7 critérios para tu ser um profissional bem sucedido é a questão de inteligência emocional, não é mais o QI. Tipo, é tu saber lidar com as situações que vão surgindo, né? Que fogem do protocolo. Então, isso já diz muito pra gente que estuda isso. O antigo chamado jogo de cintura, né? A pessoa... Presença de espírito. De resiliência. Na verdade, hoje eu chamaria de resiliência. Quem é a pessoa que vai sobreviver? É o mais forte? Não. É o mais adaptado. É o mais adaptável. E aí, gente, isso... Quais são as ferramentas que a gente tem para se adaptar a essa nova realidade? Bom, cara, vamos olhar porque... O que tem aí? Que eu tenho. Então, a gente falou das pessoas reencontrando antigas ferramentas, como o reiki, como mesa radiônica, como
radiestesia, que eram coisas que já vinham para essa realidade há muito tempo, que as pessoas acabaram deixando de lado, porque elegeram outras ferramentas que são mais modernas, vamos botar entre aspas assim, né? Mais modernas, mais recentes, então teriam um retorno maior. Elas largaram, deixaram lá guardadinhas. Esse é o momento de olhar para isso de novo. Esse é o momento de se reinventar. Esse é o momento de se adaptar. Esse é o momento de botar a cara para fazer um videozinho e perceber o quanto isso pode ser contribuição. Por quê? Porque o mundo agora não vai ser mais fisicamente um contato. E eu acho que é importante. Muita coisa vai ser virtual. E eu acho importante a gente trazer, não só porque assim a gente fala muito em pessoas que trabalham com terapias ou com essa questão mais energética. Eu acho que aproveitando bem a ênfase desse nosso, dando mais ênfase para essa questão do que foi tratado hoje, eu acho que é assim, ó, todo mundo que acha que tem um grande defeito, ou que fez algum curso e que achou que botou dinheiro fora, ou que aquilo ali não serve, olha para isso de novo. Se eu tivesse que, conselho não se dá, né? Mas se eu tivesse que dar uma dica hoje olha para isso que tu achou que não foi legal fazer, que tu gastou dinheiro com bobagem, seja em que área for, né, Cris? Porque talvez ali esteja o teu presente, né? Seja a tua grande potência. Então, dá uma... E a mesma coisa, assim, olha para aquilo que te incomoda, olha para aquilo que a vida inteira te disseram que é defeito. Que tu tinha que fazer diferente, que tu tinha que te encaixar no padrão, e aquilo te causava um desconforto quando alguém dizia que tu tinha que fazer diferente. Olha para aquilo de novo. Olha e pergunta: que potência se encontra escondida aqui? Que presentes estão escondidos aqui? O que está camuflado aqui que eu não estou olhando? O que eu não olhei direito que eu posso criar mais? Que de grandioso. Faz perguntas. A gente fez uma brincadeira no nosso grupo semana passada, com 2 ferramentas, que eram fazer 2 perguntas. O universo me mostra o que é receber e quais são os presentes que estão disponíveis para mim hoje. Nós começamos a fazer isso na quinta-feira, era quinta, sexta, sábado e domingo. Comecei a fazer na quinta-feira, no sábado tinha uma classe formada de barras, sem que eu fizesse nenhum movimento para que ela acontecesse. As pessoas me procuraram e disseram que estavam interessadas em fazer a classe, amanhã eu estou dando uma classe de barras para essas 2 pessoas. Então, nossa, que mais de grandioso. Eu só fiz as perguntas, eu só fiquei brincando com as perguntas, sem nenhuma pretensão do que ia vir, do que não viria. Até para não limitar, né, as possibilidades. Pergunta e libera. Pergunta e solta. Entendeu? É brincar com a pergunta. Então, quando tu olha para um defeito teu, é sem nenhuma pretensão de achar um resultado, achar uma possibilidade. Aquilo que é um defeito, né, que as pessoas te disseram que é um defeito, ou que tu percebe como um defeito, o que tem de grandioso aqui para mim? O que eu posso criar com isso? O que eu posso sobrecriar com isso? Como eu posso tornar isso mais generativo para mim? Como eu posso ser mais gentil comigo olhando para isso, principalmente? Porque quando a gente se julga, a gente não está sendo gentil, a gente está sendo limitador, na melhor das hipóteses, né? Porque tu definiu ali que é aquilo. E assim, ó, trazendo uma outra ferramenta do Axis também, que a gente já usou em outras lives nossas. Às vezes é a crítica do outro, mas às vezes são autocríticas, né? E aí, quanto dessas autocríticas são compradas sem a gente se dar conta e estão lá no inconsciente? Então, assim, ó, quando tu pensar em se criticar ou achar que aquilo é um defeito teu, para e pergunta: verdade? Isso é meu? Essa é maravilhosa. Verdade, isso é meu? Pra tudo. Porque às vezes não é só, a gente comprou... Para um mal-estar, para um pensamento, para qualquer coisa. Verdade, isso é meu? Até para os auto-julgamentos, né? Porque o quanto são os julgamentos que a gente compra de outras pessoas ou compra da sociedade que quer manter a gente dentro de uma caixinha, não se sentindo bom o bastante, aí tendo que consumir, né? Gastar para tentar chegar naquilo que consideram o ideal. Então, respira, vê o quanto aquilo é teu, né? E se não for, libera, devolve. E olhar esse ideal também, né? O que é ideal? Vai, assim, Sil. Ideal? Vai ficar gravado. Vai. Então, como assim ideal?
Ideal é o quê? As pessoas se encaixarem num padrão. Vai, depois a gente te manda, não tem problema. E gratidão pela presença. Então, assim, como assim as pessoas... a pessoa tem que se encaixar dentro do ideal? Se tu olhar, não existe duas pessoas iguais. Não existe duas... essa potência. É justamente tu ser tu mesmo. É tu ser tu que vai fazer a mudança do mundo. Já dando um gancho para um outro trabalho que nós vamos fazer. Então, ser você mesmo, olhar para ti mesmo, olhar para os defeitos, porque é teu defeito, perceber que o que é teu defeito pode ser a tua potência, olhar para as coisas que tu adquiriu, perceber que aquilo que tu deixou lá atrás pode ser o que vai te contribuir agora. Então, é romper totalmente com qualquer padrão de normal. É exatamente esse o espaço. Romper com qualquer padrão de normal. Até porque o normal é só um ponto de vista. Até porque normal é só um ponto de vista. O que é normal hoje pode não ser normal amanhã. O que é normal pro vizinho pode não ser normal pra mim. Então... Se tu botar há 50 anos atrás, o normal era as mulheres serem gordinhas, né? Que era o bonito, que era o legal. Era o saudável. 50 não, mas acho um pouquinho, mas era o saudável. Ai, as nossas vozes diziam assim, ai, tá muito magrinha essa criança, tem que engordar um pouquinho, senão vai ficar doente. Não ou senão assim, ai, como tá bonita, tão gorda, tão saudável. Enfim, né? Então a gente não tem que estar buscando entrar na caixinha para poder pertencer. A gente tem que ser a gente mesmo, porque as pessoas certas que vão estar na mesma vibração vão se atrair por aquilo, né? Se tu olhar para ti e te considerar grandioso, tu vai acabar se relacionando com pessoas que se consideram grandiosas e aí sim vão conseguir construir grandiosidades juntas, né? O que é legal é o que tu falou no começo ali, que eu achei que é uma frase que eu adoro, assim, encontrar a tua tribo, né? Quando tu encontra a tua tribo, porque daí é um monte de pessoas esquisitas falando de coisas esquisitas e todas elas criam um mundo novo, né? Muito mais do que quando tu tá te encaixando nas caixinhas e te preocupando em nossa, isso não é legal, ou eu tenho que me conter, eu não, se eu sou fisioterapeuta eu não posso lidar com energéticas, né? O quão grandioso foi essa mudança para ti. E tu não precisa excluir uma coisa da outra. Não, pode associar. simplesmente incluir tudo. Que na verdade é o que o Axis que a gente trabalha, né? Uma das ferramentas que a gente usa, que diz que a gente inclui tudo. E aí isso serve para os nossos aquilo que a gente considera defeito. Então assim, ó, gentileza com o corpo, né? Gentileza com a gente. Eu acho que o mais importante, Cris, se a gente for avaliar, tu tava aí falando e a gente falando e me veio essa clareza assim, ó, que a gente tem que honrar a gente tem que ser leal a gente, né? O que for leve pra gente é o que vai ser o certo, é o que vai dar certo, é o que vai criar coisas novas, é o que vai ser contribuição pra gente e pros outros. Não adianta a gente se encolher pra considerar aquilo que o grupo quer, porque isso não vai nos trazer a felicidade. Eu acho que a gente tá aí pra ser feliz, né? Talvez, se tivesse um recado pra deixar assim, na finaleira, nós já estamos em 18h22, daqui a pouquinho tá caindo a nossa live, eu diria assim, ó, olha para os teus defeitos com carinho, olha para o que tu considera errado em ti com carinho a partir de agora. E pergunta, que potência está escondida aqui? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez a gente tenha que ter a consciência de que a gente precisa abrir mão de tudo, de todos, para que a gente possa ter tudo e ter todos. Quando a gente abre mão, porque daí eu não estou mais preocupada se eu vou me encaixar no grupo ou não. Eu abri mão, ok? Eu vou ser o que eu sou. Eu não vou me preocupar mais com o que os outros estão se importando ou não. Algumas pessoas vão se afastar de mim, com certeza. Algumas pessoas não vão estar mais, vão dizer, nossa, como tu mudou, como tu está diferente. O que aconteceu? Tu era mais legal antes. Ok, tá tudo certo. Deixa aí. Se for para elas estarem na tua vida, elas vão perceber a mudança que tu está fazendo, elas vão perceber a potência que tu está acessando e elas vão voltar. E aí tu vai ser o convite para elas fazerem essa mudança também. Exato. E não mais uma imposição. Então, em algum momento, pode ser que as pessoas se afastem da gente. A mãe, o pai,
Às vezes até o marido acha, que esquisito, Ou tá diferente. Ok. Abre mão de tudo, gente. Abre mão de tudo. Mas sem se preocupar. Deixa livre. Tem um ditado que diz assim, para tu saber se alguma coisa é tua, deixa ela livre. Se ela for e voltar, porque ela é tua. Se ela for e não voltar, porque ela nunca foi. e, Então, é abrir mão mesmo do controle, sabe? e ao mesmo Olha para ti com cuidado, com carinho e abre mão do controle. E aproveitando isso tudo que tu falou, Cris, eu acho assim que por outro lado também, no momento que a gente é verdadeiro com a gente, que a gente acessa esse espaço de estar presente, de estar em comunhão consigo e ser gentil consigo, a gente vai estar sendo muito verdadeiros, né? E no estar sendo verdadeiro, quem é de verdade fica, né? Porque é aquilo que a gente já falou. E talvez não seja aquela pessoa ali, mas talvez vá vir uma outra pessoa que vai ser muito mais contribuição, né? E eu não tô falando de parceiro, marido e mulher, falando de parceiro de negócios, parceiro De amizade. Daqui a pouco vai vir alguém, de amizade, vai vir alguém que vai ser muito mais contribuição para ti, porque tu abriu mão de tudo, e aí, como tu tá vibrando numa frequência diferente, as frequências iguais entram em ressonância, então tu vai atrair quem tá vibrando nessa frequência pra tua vida. E aí as coisas explodem. E de repente, quem tá ali em cima do muro, tu vai ser o convite, né? Tu vai ser E aí daqui a pouco se afasta no primeiro momento, pode ser porque estranhou, porque não é mais do jeito que era, ok, tá tudo certo. Só que a pessoa vai ver que tá tão grandioso o que tu tá criando, tá tão produtivo, tá tão... tu tá sempre rindo, tu tá sempre feliz, tu tá sempre brincando, tá sempre de bem com a vida. Eu quero isso pra minha vida também. Como eu faço pra conseguir isso? E aí a pessoa vai voltar pra ti. E eu acho que isso tem muito a ver com família, né? Porque às vezes a família estranha, assim, quando tu muda muito, né? Mas é aquela história. As ovelhas negras são quem dão o primeiro passo pra dar o salto quântico, né? No momento que tu faz esse movimento. Eu gosto mais de ovelha holística, eu acho mais bonitinho. Eu gosto de ovelha negra. Tá tudo certo. Tudo certo, sem ponto de vista. Mac, eu acho que vai cair. São 18h26. Tu entrou uns minutinhos antes? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho importante. Tem alguma dúvida, alguma conversa? Alguém perguntar alguma coisa que a gente possa contribuir? Eu achei tão rica essa nossa live de informação e eu só posso crer que foi a energia do pessoal que chegou aí, hein? Que movimentou tudo isso. Com certeza. Então, já agradeço, gratidão a quem estava aí presente, quem participou. Gostaria que as pessoas falassem alguma coisa, né? Se gostaram, se não gostaram, se querem que a gente continue com esse tipo de bate-papo, como é que fica pra Se vocês? foi muito louco. Totalmente sem forma e sem estrutura. Ninguém quer contribuir? A Eli achou muito interessante. Ele botou ali. Que bom que tu gostou, Eli. Gratidão. Gratidão. A Eli que tá em Roma, que mora em Roma. Célia, eu te mando depois. Vai ficar gravado, né, aqui? Vai ficar no teu Instagram, no teu IGVT. Vai, e eu vou gravar no YouTube, só que daí só aparece a voz da Cris, né? Mas no IGVT vai estar com a nossa imagem, tudo direitinho, com a participação de vocês, com os comentários. Então tá, gente, eu agora virei a louca das lives. Toda vez que a Cris quiser fazer, eu faço. Quem quiser participar, chama. A Madi gostou. Na verdade, vamos dar um spoiler aqui, pessoal? Vamos. Que nós conversamos hoje. Então, provavelmente, semana que vem, nós vamos estar chamando vocês para conversar, passar as informações para vocês. A gente vai estar fazendo o Clube do Livro da introdução do Sendo Você Mudando o Mundo. Já tô aqui, ó. Que é do Dr. Dan Heer. Que é do Dr. Dan Heer. E é um livro incrível. Eu sou, inclusive, facilitadora dessa classe, facilito a introdução do Sendo Você Mudando o Mundo. Essa classe mudou a minha vida. Eu sou antes e depois da classe do Dr. Dan Heer, e a gente vai estar trazendo para vocês, então, essa possibilidade de trabalhar com essa energia do Dr. Dan Heer, que é maravilhosa. E, de qualquer forma, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente aborde em outra live, deixem aí, ou mandem por Insta, ou falem com a gente por WhatsApp, que a gente, assim, ó, está extremamente disponível, né, Cris? Abertas a ideias para fazer outras lives. Tá me ouvindo? Agora que a gente pegou o gostinho de ficar na frente da... Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Sim. Sim.
Agora que a gente pegou gostinho de fazer lives, né? De botar a cara pra ser mostrada, agora tá tudo certo. Agora só pedir que a gente vai atrás e consegue o assunto. É isso aí. Ir para a vulnerabilidade. Meninas, tem bastante. Eu acho que agora, nesse momento, tem bastante mulheres nos assistindo. Vão pro espaço da vulnerabilidade. Dão a cara a tapa. Vocês não sabem o que isso abre de espaço na vida de vocês. Assim, ó. É gigante. Se quiserem perceber isso, é só vocês irem nas nossas primeiras lives no início da quarentena e observar nossas últimas lives, o quanto a gente expandiu. E eu agradeço muito a Cris e agradeço a vocês também que sempre participaram de alguma forma. Vai cair, Cris. Então eu já deixo o meu beijo. Beijo. E eu que agradeço, porque se não fosse ter o movimento de fazer as lives, eu também não teria dado a cara a tapa no primeiro momento, porque eu morria de vergonha de aparecer em qualquer coisa. Agora a gente tá aí grandona.